Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, trazendo até você, dentro da Palavra de Deus, um passeio pelas Escrituras, conhecendo a história de Israel, a história que nos ensina tantas lições, a história que se repete hoje, a história que nos mostra o plano de Deus para o seu povo. Hoje estaremos conversando sobre o reinado de Onri. Quem foi Onri? Mais uma dinastia no Reino do Norte. O que vai acontecer com este homem? O que ele vai trazer para Israel? O que significa para nós esta história? Tenha o seu coração aberto, pronto para ouvir o Senhor. Deus quer falar com você. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, queremos conversar a respeito do reinado de Onri. Onri foi um homem de guerra, de batalhas, um comandante, estabeleceu uma forte dinastia em Israel e ele vai trazer um período de grande progresso no Reino do Norte, de expansão e de reconhecimento internacional para o Reino do Norte. Mas Onri continua nas mesmas falhas de seus antecessores. Eu quero que você tome a sua Bíblia, pegue aí lápis, papel, para você anotar o nosso estudo de hoje e abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 21 até o versículo 27. Acompanhe comigo a leitura deste texto. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o que seguia a Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar Onri. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel. E reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não está no livro da história dos reis de Israel? Muito bem, nós sabemos que este livro, o primeiro livro dos reis, assim como o segundo livro dos reis, ele passa por um período muito grande. E todas estas histórias foram contadas a partir de relatos, a partir de crônicas, que estão em vários livros. Nos livros dos reis de Israel, livros dos videntes, dos profetas, e foram catalogados e colocados em um só livro. Nós vamos ver então que Onri, quando ele começou a reinar, foi logo depois da dinastia de Jeroboão, depois Baasa, e nós vamos ver que quando o filho de Baasa, Elá, é morto, este homem que o matou, chamado Zinri, reina apenas por 7 dias em Israel. Um reinado curto, algo que foi apenas por 7 dias. Depois nós queremos fazer um estudo apenas tomando o Zinri. Mas nós queremos ver como começou o reinado de Onri. Vamos ver aqui. Após o reinado de Elá, Zinri reinou mais ou menos 2 anos, menos de 2 anos. Depois da morte de Zinri, Israel se dividiu em 2 partidos. Um partido queria Tibni como rei,
o outro queria Onri. Então vamos ver aqui. Elá reinou por mais ou menos 2 anos, foi morto por Zinri. Este Zinri, quando ele vê que ele está perdido, né, ele matou o Elá e a notícia correu. Ele se fez rei, ele se proclamou rei, ele queria ser rei, mas rei tem de reinar sobre o povo, sobre a nação. Tem de haver uma concordância, uma aceitação da nação. E o povo não aceitou Zinri. Durante uma semana apenas que ele reinou ali em Tirza, quando a notícia corre e chega aos campos de batalha e os comandantes ali estão, Tibni e Onri. E um grupo segue Tibni, talvez os seus filiados, talvez os seus comandados seguem Tibni, e o outro segue Onri. E durante 4 anos nós vamos ver esta guerra aí, e finalmente Onri prevalece e assume o poder em Israel. O lado que apoiava Onri prevaleceu, né, nós vimos, e Onri foi o responsável pelas tropas de Israel defronte de Gibeton. Então, Onri é um comandante, é um homem experiente, é um homem de guerra e assume o reinado de Israel. Mas quais seriam as características deste reinado de Israel sob Onri? Então vamos ver alguns pontos. Ele reinou em Israel no 31º ano do reinado de Asa. Foi o fundador da mais notória dinastia do Reino do Norte. Reinou 12 anos. Destes, 4 anos foram em conflito com Tibni. Vamos parar aqui. Primeiro, nós vamos ver que ele estava reinando durante o período de Asa. Asa reinou 41 anos e no 31º ano de Asa, Asa está lá trazendo quietude, segurança para o Reino do Sul e fazendo as reformas religiosas, firmando o povo na palavra de Deus, levando o povo a obedecer o Senhor. Enquanto isso, no Reino do Norte, vários reis vão passando, vários reis. Depois de Jeroboão, Nadab, depois Baasa, depois Elá e agora, depois Inri e agora Onri. E Onri então começa a reinar no 31º ano de Asa e ele vai fundar a dinastia mais notória, ou seja, a primeira coisa que ele vai procurar fazer é estabelecer a capital. Jeroboão não estabeleceu uma capital. Os outros reis que vieram depois dele tiveram a sua cidade natal ou um lugar mais central, mas Onri, ele já teve uma visão de procurar um lugar seguro, bem no centro do mapa, bem no centro, para ficar fácil para gerenciar, para administrar toda a nação. Assim como aqui no Brasil, Juscelino Kubitschek procura Goiás e ele implanta o Distrito Federal ali no centro de Goiás como um lugar central para o Brasil. De todos os estados, ficaria mais fácil vir até o Distrito Federal, até Brasília, do que a antiga capital, que era no Rio de Janeiro. Então, o Onri, ele compra um terreno e ele estabelece ali, ele cria ali, ele edifica ali a capital do reino. Vamos ver um pouquinho a respeito de Onri, do seu caráter, da sua pessoa. Vamos ver. Onri, ele estabeleceu o prestígio internacional do Reino do Norte. Na época de Elá, ele comandava o exército e obteve valiosa experiência militar. Vamos parar aqui. Ele estabeleceu ou ele levantou o respeito mundial ou das nações ao redor de Israel com relação ao seu reino. O Reino do Sul já era um reino forte. O Reino do Sul era reconhecido, apesar de ser menor, apenas Judá e Benjamim. Mas com a sua capital ali em Jerusalém, ele foi solidificado, ele foi enraizado, ele foi respeitado pelas nações. E o Reino do Norte, naquela porção de reis se matando, novas dinastias entrando, exatamente no reinado de Onri,
que se estabelece o respeito internacional. Henri é honrado pelos reis, os filisteus pagam tributos e, ao estabelecer ali a capital, ele firma a nação. Nós percebemos que sempre que há coisas novas em um mandato, em um governo, isto alegra o povo, isto gera empregos e o povo fica satisfeito com isto. Vamos continuar então vendo. Ele reinou durante 12 anos. Henri e seu filho Acabe construíram muralhas em torno do palácio. Samaria ficou bem protegida dos invasores. Israel acumulou grandes riquezas através dos tributos e do comércio. Henri firmou o reino de Israel. Vamos perceber aqui que Henri era um bom administrador. Era um homem com uma grande capacidade administrativa. Ele fortaleceu o exército, ele fortaleceu a sua capital, ele fortaleceu as suas fronteiras, ele estimulou o comércio. E nós vemos que quando há paz na nação, a nação tinha tempo para se firmar comercialmente. E mesmo a questão da sua indústria. Se bem que em Israel não tinha uma indústria famosa, eles viviam mais da agropecuária, mas faziam tecidos, faziam artigos de cerâmica, e o artesanato de Israel ali estava, fabricavam o vinho, o azeite, o óleo, não é? E nós vamos ver que o comércio foi fortalecido neste período de Henri. A capital foi comprada de um homem chamado Semer. Ele comprou aquele campo, é o topo, é um monte. E ele comprou por um preço bem barato e construiu ali a cidade que chamou-se Samaria. O nome Samaria vem de Semer. E nós vimos então que ele levanta o prestígio internacional do país ou do Reino do Norte a partir do seu reinado. Vamos continuar vendo agora a respeito do seu reinado, né, as coisas que ele fez, aquilo que ele trouxe para Israel. Ele introduziu a adoração a Baal. A pecaminosidade de Henri ultrapassou os seus antecessores. Então, ele fez algo aqui terrível. Henri, como todos os reis da dinastia do norte, não soube buscar o caminho de volta ao Deus de Israel. O medo do pessoal do Reino do Norte era de que, se o povo fosse a Jerusalém para adorar ao Senhor, eles ficassem em Jerusalém. Eles amassem Jerusalém e as festas e a palavra do Senhor e as coisas do Senhor, e eles voltassem para ter um reino unido. Então, aquelas dinastias do norte mantinham a idolatria como segurando o reino, segurando a coroa. Nós sabemos que loucas são as estratégias humanas tentando segurar o poder. Davi, ele diz em um dos seus salmos: uma coisa disse Deus, e 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. E nós vemos um rei na história de Daniel, Nabucodonosor, o rei do grande império da Babilônia. Ele reconheceu que Deus é quem estabelece reis e tira os reis. Nabucodonosor, ele teve uma experiência tremenda, ele teve uma espécie de loucura. Ele ficou como um animal durante 7 anos, desnudo, comendo grama, comendo erva, de 4 no chão, suas unhas enormes, seu cabelo cresceu e ele ficou feroz. Durante 7 anos, o seu reino foi guardado, as pessoas que estavam cuidando das coisas do reino era enquanto ele estava naquela situação, e quando ele voltou ao entendimento, a primeira coisa que ele fez, ele louvou o nome do Senhor e disse: é Deus quem estabelece, é Deus quem levanta do pó o humilde, e é Deus quem abate
os soberbos. Henri, ele é um excelente administrador, mas ele mantém o reino debaixo da idolatria. E além da idolatria dos bezerros de ouro que estavam ali em Dan e em Betel, ele estabelece o culto a Baal. Ele importa o deus da Fenícia. Cada um dos países ali ao redor tinha o seu próprio deus. Moabe adorava Camus, Amon adorava Moloque, a Fenícia adorava Baal. A Síria tinha o seu deus lá, o Marduk, tinha outros deuses. O Egito era o deus Ra e Ísis. E assim, eles importaram a idolatria da Fenícia, de Tiro e de Sidom. Vamos ver então o relacionamento Henri fazendo relações amistosas. Ele estabeleceu relações amistosas com a Fenícia, que foi selada com o casamento de Acabe, seu filho, e Jezabel, filha do rei dos Sidônios. Ela era pagã e ele, assim, abriu espaço para o sincretismo religioso. Vamos ver também que ele tem relações amistosas sírio-israelitas. Foram ambíguas. Henri concedeu cidades à Síria e outorgou direitos comerciais em sua própria capital. Não há indícios de que a guerra entre Israel e Judá tenha continuado nos dias de Henri. E, finalmente, vamos ver que houve casamentos mistos entre as famílias reais de Israel e Judá. Ou seja, nós podemos perceber que Henri era um homem que tinha uma capacidade muito grande para enxergar as situações, tirar proveito delas, e ele foi um administrador de relações ou de relacionamentos. Henri, então, ele estabelece relações amistosas, amizade com a Fenícia. Os fenícios, eles eram grandes comerciantes. Os fenícios, nos seus barcos, eles giravam pelo mundo afora e são os que trabalharam muito o vidro. Faziam coisas de vidro, coisas lindíssimas e levavam as mercadorias. Levavam as mercadorias de Israel, o azeite, o trigo, o linho, a cevada, as frutas, não é? A Fenícia, ela tinha um bom relacionamento com as nações porque ela queria o comércio. Ela dominava o comércio. Mas na Fenícia, nas duas grandes cidades-estados, Tiro e Sidom, o rei Henri fez algo que era comum entre os reis da sua época. Ou seja, aliança internacional através de casamentos. Hoje nós temos alianças internacionais através de tratados, através de papéis assinados e confirmados diante do mundo como alianças. Naquela época as alianças se formavam e se firmavam através de casamentos. Então, Henri casa o seu filho Acabe com a princesa fenícia Jezabel. E com isso, ele traz para Israel, ou ele importa para Israel, o culto ao deus Baal. O culto a Baal era um culto muito forte. Baal era o deus da colheita, era o deus da chuva, e o culto a Baal era muito forte. E nós vamos ver que Henri, fazendo isto, ele aumenta a distância dele, a distância do seu reino, a distância de Israel para o Deus vivo de Israel. Ou seja, Deus se entristece. Deus está dando chances, Deus vai dando chances para Israel e Deus manda seus profetas. Vamos ver vários profetas no Reino do Norte trazendo a palavra de Deus e tentando buscá-los de volta. Mas eles estão indo cada vez mais longe, cada vez se distanciando mais do Senhor, não dando atenção, não dando ouvidos aos profetas do Senhor. Quem sabe? Você também, Deus tem falado tanto ao seu coração. Quem sabe você tem colegas de trabalho que são crentes
colegas da faculdade, quem sabe você tem vizinhos que são crentes, parentes que são crentes e falam a você do amor de Deus e da misericórdia do Senhor e a respeito de Jesus na cruz ter dado a vida por você para te perdoar os pecados e te dar vida eterna, mas você se mantém rebelde e distante e não quer saber destas coisas. Nós vamos ver na experiência de Onri e na experiência destes reis de Israel que se mantiveram rebelados contra Deus, que isto foi para o seu próprio prejuízo. O seu prejuízo. A distância de Deus traz derrota. Mesmo que aparentemente a pessoa possa estar tendo algum progresso financeiro, algum progresso em termos de conquistas intelectuais ou conquistas dentro do sistema humano. Nós vamos perceber que as conquistas que nós tivermos financeiras, materiais, intelectuais ou em qualquer outro campo não se comparam com a conquista espiritual. Não se comparam. A paz de espírito, a paz com Deus, a alegria de servir o Senhor, ela não é encontrada em dinheiro, em casas, em bens. Você às vezes vai numa casa riquíssima, chiquérrima. Por exemplo, a arqueologia nos mostra nas descobertas das escavações nesta cidade de Samaria, que foi a cidade, a capital do Reino do Norte, fundada por Onri. Nos mostra a arqueologia que os objetos ali, os móveis, eram feitos de marfim e ouro. Marfim é caríssimo. O ouro, o metal mais precioso que temos. E tudo cheio de marfim e ouro, aquela riqueza, mas sem a aprovação do Senhor, sem a presença do Senhor. Então, aquilo tudo ali desaparece debaixo de não só de guerras, mas debaixo de desonra. Deus os deixou seguirem o seu próprio caminho, seguirem seus próprios conselhos. Onri, ao estabelecer, ao permitir esta aliança com a Fenícia, através de casamentos, ele estava trazendo mais condenação para Israel, apesar de aumentar o comércio, de melhorar o comércio. Quem sabe você está pensando em fazer aliança, fazer uma sociedade com alguém e você está olhando apenas o que você pode ganhar com isto. Apenas as vantagens financeiras. Mas olhe bem o lado espiritual, porque ele é mais importante do que tudo. Onri também, ele fez aliança com a Síria, e com a Síria ele fez o seguinte, ele disse, olha, ele deu algumas cidades para a Síria e disse, vocês podem manter o comércio de vocês, montar as barracas de vocês aqui no nosso país e nós venderemos nossos artigos no seu país. Tudo bem, parece algo tremendamente correto, mas quando se pensa que montar as barracas ali era também trazer os seus nichos com seus ídolos, a sua idolatria, e vender os seus incensos, e vender o seu culto, e vender o sincretismo, nós percebemos que isto não agradava ao Senhor. Casamentos mistos. É sempre, sempre na Bíblia, é um método que nós vamos ver nas Escrituras, um método que o inimigo usa para enfraquecer o povo de Deus. Parece que está tendo vantagem, mas está perdendo. Bem, vamos ver então o que aprendemos hoje estudando a vida de Onri. Primeira pergunta para a fixação do nosso estudo. Quantos anos Onri reinou? Quantos anos ele reinou? Nós vimos que Onri, ele reinou 12 anos em Israel. 12 anos. Os primeiros 6 anos ele reinou em Tirza e os outros 6 anos ele reinou em Samaria. Durante 12 anos, estabelecendo ali a idolatria. E a segunda pergunta é,
Qual foi o grande erro de Henri? Qual foi o grande erro? Seu maior erro foi a idolatria, o estabelecimento da idolatria através de alianças internacionais e casamento do seu filho. Bom, se você está vivendo longe do Senhor, ou está pensando em alguma coisa que vai trazer prejuízo à sua vida espiritual, é hora de acertar isso. E nós acertamos orando e nos entregando a Ele. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo entregando sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador e preciso do Teu perdão. Não quero seguir outros deuses, não quero fazer coisa alguma que entristeça o Teu coração. Portanto, perdoe os meus pecados, dá-me uma vida nova, um novo coração, pois eu quero Te seguir eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse desta vida nova, desta vida eterna no Senhor. Quero convidá-lo a estar conosco amanhã, quando mais uma vez aqui estaremos com a Palavra de Deus aberta, estudando, aprendendo com os Gideões o que o Senhor quer nos ensinar. Até amanhã, pois, se Deus quiser.